Eu acho que uma das coisas mais importantes no teu trabalho é você ter um ambiente bom, você ter um bom relacionamento com as pessoas. E isso você só consegue se você tiver, porque é uma mão de duas vias, né? São duas, respeito você tem que dar, né? E tem que ser merecedor do respeito. Então, eu aprendi muito que você pode desenvolver um trabalho com sucesso se você se organizar com as pessoas e principalmente ter respeito. Principalmente com as pessoas que são, talvez tenham cargos menores, os mais humildes, né? Eu acho que você tem que tratar as pessoas sem distinção. Conta certa é aquilo que te traz amizade boa, essas são as contas. E é isso mesmo, né? Eu carreguei isso pro resto da minha vida. Antes de eu ingressar no IBGE, eu trabalhava porque eu sou de São Paulo, né? Eu sou paulistano da Gema, nasci num dos bairros mais antigos de São Paulo, que é a freguesia do Ó. Nasci em casa, aquele tempo a parteira ia em casa e fazia o parto lá, né? E nasci na freguesia do Ó e me cresci na zona norte de São Paulo, ali Casa Verde, bairro do Limão. Meu pai comprou uma casa no bairro do Limão. E eu cresci lá. As minhas amizades que eu tenho até hoje eu fiz na época de colégio. Eu tenho amigos que fizeram ginásio comigo, né? Aquele tempo era o ginásio, né? Que equivale ao primeiro grau, né? Hoje. Mas eu tenho amigos até hoje no Facebook, que a gente se fala, que a gente troca e de vez em quando faz uns encontros, né? Mas eu cresci dentro de São Paulo, né? Meu primeiro emprego foi como office boy. Eu fui trabalhar num escritório de contabilidade e o contador lá era um italianão, grandão assim, né? Um cara muito legal. E, inclusive eu fiz uma crônica sobre o dinheiro, lembra que eu falei do troco, do dinheiro, né? E foi com ele que aconteceu isso, né? Que ele me falou que as contas certas trazem as boas amizades, né? Que um dia eu fui dar um troco para ele de um ônibus e ele falou, não, a conta certa é aquilo que te traz amizade boa, essas são as contas, e é isso mesmo, né? Eu carreguei isso pro resto da minha vida. Aí de office boy eu passei para auxiliar de escritório, fui trabalhar em outras firmas, né? Fui trabalhar até no departamento pessoal, aí entrei no departamento contábil de uma empresa grande em São Paulo, trabalhei um ano e aí alguém lá do escritório, não lembro um amigo meu falou, o IBGE está contratando pessoa para fazer o censo, isso em 1980. E ele falou, não, vai lá no IBGE e tal, E eu fui, eu estava já cansado de trabalhar, porque eu trabalhava no escritório de contabilidade, era uma coisa muito mecânica, e mecânica mesmo, porque tinha uma máquina de contabilidade que era desse tamanho, e eu trabalhava com aquela máquina, porque eu pegava a ficha de contas contábeis, eu punha na máquina e eu fazia os lançamentos, débito, crédito e tal, e era uma máquina barulhenta, que ela fazia plé, 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 e eu já estava meio cansado de trabalhar com aquilo. E aí eu fui para o IBGE, me deram o endereço, eu fui, fiz a inscrição, fiz a ficha, fiz uma entrevista e era para trabalhar no censo demográfico de 1980. Aí assim, foi uma coisa instantânea, eu acho que eles estavam precisando muito, né, de pessoas para trabalhar e tinha que ter experiência na área administrativa, estar cursando faculdade, ter mais de 25 anos e tal, e me contrataram, né, aí eu fui trabalhar para tomar conta de um posto de coleta, porque o IBGE é assim, o IBGE é dividido em setores, em distritos e tal, e dentro de cada distrito tem um posto responsável por uma área. E eu fui trabalhar como responsável pelaquela área, né? Eu tive que dar treinamento, tive que repassar treinamento, Então a minha vida fez assim, né? Virou de ponta cabeça, porque eu comecei a fazer coisas que eu não tinha feito e nem sabia direito como fazer. E o nosso trabalho era um trabalho de convencimento, né? Porque muita gente se recusa a dar informação. Hoje está pior, né? Hoje as coisas são bem mais difíceis, né?
para quem quer fazer pesquisa domiciliar. Mas naquela época a gente até tinha uma forma de abordar, porque em pesquisa o segredo é a abordagem, né? Se você não faz uma abordagem boa com o informante, você perde a entrevista. A gente fala que queima a entrevista. Se você chega na casa da pessoa para fazer a pesquisa, se você chega de forma errada, você arrogante, você queima a entrevista, nunca mais nem o Papa, se for lá, consegue a entrevista, né? Então é muito importante você abordar a pessoa, você fazer você criar um vínculo de amizade e de confiança, né? Porque quando o informante tem confiança no entrevistador, ele fala tudo, né? Ele começa a contar até coisa que você não perguntou, né? A família da minha esposa é daqui, de Adamantina, então ela sempre quis vir embora, sempre quis voltar, né? Aí surgiu a vaga em Tupã, né? A gente teve a oportunidade a gente fez vários pedidos, mas não tinha que ter vaga, né? E aqui em Tupã vagou, porque um rapaz aqui faleceu, né? Que trabalhava na agência, e aí tinha uma vaga, ele faleceu, aí sobraram 2 vagas, né? Aí o nosso chefe lá em São Paulo falou: vocês querem ir para Tupã? Aí eu agarrou com as 2 mãos. E eu vim para Tupã, né? Eu, paulistano da Gema, acostumado com aquela doideira toda, né? No fim vim para a vida interiorana, né? Mas o pessoal pergunta: você acostumou? Eu falei: bom, acostumar com coisa boa não é difícil, né? Aqui a gente tinha mais tranquilidade, claro, aquela energia, aquela coisa de cidade grande, a gente vai desacelerando, né? Aqui quando eu ia no correio, algum lugar e tal, eu estava lá estava me atendendo, mas ela estava com aquela moleza, rápido, vai logo. É que a gente não tem esse espírito ainda, né? Mas depois a gente vai acomodando, né? Uma vez eu estava subindo a Aimorés ali na esquina do Banco do Brasil e tinha uma carroça na minha frente. Aí eu parei e tal, o farol fechou e tal. Aí o coitadinho do carroceiro foi sair e o cavalo veio para trás e a carroça bateu no meu carro, né? Eu tinha um Verona na frente. Aí quebrou o farol de milha e tal, né? Aí o coitadinho tava com um saco lá na carroça fazendo o carreto. Ele saiu lá todo sem graça, né? Aí apareceu um polícia, um PM. Aí ele queria fazer uma ocorrência, tipo uma batida no trânsito. Eu falei: não, não vou fazer nada e tal. Aí o cara ficou todo sem o carroceiro. Eu falei: não, vai embora, pega as tuas coisas, vai. Coitado, tá fazendo um carreto para ganhar, sei lá, 5, 10 reais, né? Vou cobrar o quê dele? Aí falei: não, vai, siga teu caminho e tal. Aí mandei arrumar. Mas aí eu contei para um amigo meu de São Paulo, né, onde eu liguei para ele e falei assim: puta, uma carroça bateu. Aí ele falou assim para mim: isso é um privilégio, sabe? Alguém bateu, uma carroça bateu em você no interior de São Paulo, isso é um privilégio, né? E na verdade é assim, né? Eu acho que as coisas aqui no interior, elas são mais fáceis, né? E mais simples de você resolver as coisas, né? Trabalho gratificante, né? Porque não se resume só num determinado local. O IBGE faz pesquisas em todas as partes da cidade. Ou é na zona norte, ou é na periferia, é no centro, nos bairros mais nobres, né? Eu fiz pesquisa naqueles condomínios do Morumbi, luxuosos, né, que tem até heliporto em cima, que para você ter acesso ao morador, você tinha que passar pelo zelador, pelo síndico, por não sei quem, até chegar no morador, né? Às vezes nem chegava. E também já fiz trabalho em favela, fiz em Paraisópolis, eu fiz PNAD, que é a pesquisa de domicílios, eu fiz dentro de Paraisópolis, com pessoas lá da comunidade. E outras favelas também, a gente entrava, antes tinha que pedir permissão pro dono da favela, que geralmente é um traficante, então você ia procurar a pessoa, falar: é do IBGE, a gente pode ir. Geralmente eles são acessíveis, né? Aí eles colocavam até uma pessoa para andar com a gente. Então a gente andava na favela, né? Teve uma favela na zona sul de São Paulo, muito grande, e estava eu e um colega meu, o Maurício, do IBGE, e a gente entrou, pedimos permissão e tal, só que a gente chegou num lugar no alto, assim, que tinha um muro, que de repente era o ponto de visão que eles tinham, né, de monitoramento, né, e um cara que estava em cima do muro lá, ele estava com uma arma na mão, com tipo um fuzil, né,
E ele viu a gente e falou, o que vocês estão fazendo aqui? Já intimou a gente, não, somos do IBGE e tal. O que é IBGE? Aí, graças a Deus que a gente estava com uma pessoa da comunidade, que ela falou, não, eles estão fazendo um trabalho, um levantamento, é do IBGE e tal. Ainda o cara falou, então tudo bem. Aí o Maurício, meu colega, estava com um maço, dá um cigarro aí para mim. Ele deu o maço todo. É um desafio. A questão de você lidar com as pessoas, porque você lida, o pesquisador do IBGE, ele lida com todo tipo de pessoas, né? Eu já fui num prédio que era um prédio que era só juízes. Eles compraram na planta, acho que era um grupo de juízes compraram e eles tinham um por andar e tal. Para mim conseguir a entrevista lá com o juiz foi uma dificuldade, porque o síndico não queria deixar, o porteiro, não sei o quê. Eu tive que ir umas 3, 4 vezes, dias assim seguidos, para poder conseguir falar com o juiz, né? E no fim, o cara me recebeu tão bem, você precisa ver. O porteiro, o dia que autorizou a entrevista, o porteiro queria que eu subisse pelo elevador de serviço. E o cara falou, eu vou mandar ele subir pelo serviço e tal. Aí eu escutei o juiz falar, não vai, ele vai subir pelo elevador social. Ele é um funcionário do IBGE, ele não é servente de pedreiro que vem aqui catar entulho, né? E eu subi pelo elevador de serviço, era um elevador que dava dentro da sala dele, né? Aí eu cheguei lá, ele estava com uma mesa, era de manhã, né, de café da manhã, tinha de tudo, assim, tinha bolo, tinha pudim, tinha doce, tinha café, tinha leite, tinha suco e tal. Ele falou, não, vamos tomar um café primeiro. Aí me recebeu, tomamos um café junto, perguntou do IBGE e tal. Ele tinha um livro publicado, tem um livro até aí, até hoje, dele, As Mulheres do Ministério Público, que ele escreveu. Ele me deu o livro, ele autografou, escreveu ao funcionário do IBGE pelos grandes serviços prestados e tal. Então, essas coisas não têm preço, né? Você ser reconhecido, né, por pessoas de que o teu trabalho é importante, né? Porque não é uma coisa aleatória. Eu tive muitas experiências, né, que só acrescentaram, né? No período que eu trabalhei em escritórios, né, em empresas privadas, eu fiz muita amizade, né? Então eu acho que uma das coisas mais importantes, né, no teu trabalho é você ter um ambiente bom, você ter um bom relacionamento com as pessoas. E isso você só consegue se você tiver, porque é uma mão de duas vias, né? São duas. Respeito você tem que dar, né? E tem que ser merecedor do respeito. Então, eu aprendi muito que você pode desenvolver um trabalho com sucesso se você se organizar com as pessoas e principalmente ter respeito. Principalmente com as pessoas que talvez tenham cargos menores, os mais humildes, né? Eu acho que você tem que tratar as pessoas sem distinção, né? E como eu lidei com todo tipo de informantes do IBGE, desde empresários, né, desde políticos, juízes, né, e mesmo o pessoal da periferia, morador de favela e tal, eu sempre tratei as pessoas do mesmo jeito, né? Pedia licença para entrar, perguntava se estava tudo bem e tal. E sempre mantendo um vínculo até de amizade. Tem lugares que você vai, aí você retorna lá, a pessoa fala, você está aqui de novo, não sei o que e tal. Então, isso é que é fundamental. Então, eu acho, né, o que eu aprendi, né? Primeiro, o respeito humano, né? Eu acho que você tem que ter respeito pelas pessoas e comprometimento, né, com aquilo que você faz. Essas foram as lições que eu levei, né? Comprometimento, né? Responsabilidade, né? Porque você mexe com dinheiro público, né? Eu mexia com dinheiro público, né? Com dinheiro do IBGE, para fazer compra, claro, em quantias menores, mas você tem que ter responsabilidade, né? Eu nunca fiquei com um grampo, nada do IBGE, né? Eu prestava conta de tudo, né? Então, tudo isso você vai aprendendo, né? Você vai adquirindo, né? E você leva para o resto da vida, né? Tem várias, né? Que marcam muito a gente, né? Tem histórias tristes, né? Que a gente vivenciou junto com o informante, né? Tem histórias engraçadas, né? Então, mas
Uma história que me marcou muito foi aqui em Tupã, né, que eu fui fazer uma pesquisa num barraquinho que tinha ali na Vila Indústria e aí já achei lá um senhor idoso, tinha 69 anos, acho. Ele morava sozinho, a casa dele, ele morava numa casinha abandonada lá, não tinha luz, não tinha nada. E aí eu fui lá fazer a entrevista com ele. E ele era muito humilde, né? Ele vivia varrendo rua, limpando o jardim para arrumar uns trocadinhos. E eu fui pedir o documento dele para saber a idade, né? Aí ele foi lá dentro, trouxe um papel tudo amassado, assim, certidão de nascimento dele. Não dava nem para ver que data ele tinha nascido, não tinha nome direito da mãe e tal. Aí eu falei, mas se eu não tenho documento, não tinha documento. Ele não tinha carteira de trabalho, ele não tinha identidade, ele não tinha nada, só tinha aquele papel. Aí eu fiquei muito tocado, né, com a história dele, né? Aí eu peguei aquele papel, aquele certidão aí eu vi lá que era de Minas Gerais, de uma cidade, Montes Claros de Minas, né, o cartório. Aí eu cheguei em casa, anotei, procurei na lista, né? Aí liguei para o cartório, né? Aí falei com o cara do cartório, expliquei a situação, falei, olha, o senhor aqui ele não tem nada, e eu acho que ele tem direito àquele LOAS, né, que é por causa da idade, né? Aí o cara falou assim, ó, me manda a certidão dele, que eu vejo o que eu posso fazer. Tá, aí pus no envelope, roubei a certidão dele, pus no envelope e mandei. Aí o cara me respondeu, falou, olha, realmente não tem o registro dele, porque isso aí era feito no meio da rua, pelo cartorário, pelo escrevente, então eu não tenho nem o livro dessa certidão. Ou seja, ele não existia. O cara não existia, ele não tinha nada, né? Aí o cara falou, ó, eu vou te mandar uma declaração, você vai aí no cartório de Tupã, você pega 2 ou 3 testemunhas e tal, aí o cartório de Tupã faz um registro para ele, tipo um registro de nascimento. Foi o que eu fiz, né, tal. Peguei, ele tinha uns amiguinhos lá que ele conhecia, levei lá o pessoal. Bom, formalizou, ele conseguiu a certidão de... Não, eu tinha que pegar uma assinatura do juiz da comarca, aqui do juiz de... Então o cartório fez o papelado e falou, você precisa pegar a assinatura do juiz. Eu falei, tá bom, eu vou lá no fórum. Aí fui lá no fórum, né, preparado, falei, agora tem que argumentar com o juiz, sei lá como é que esse juiz vai. Mas olha, foi uma coisa tão impressionante, Pamela. Eu bati na porta, entrei lá, o cara me levou lá na sala dele, onde ele ficava, eu bati, ele saiu lá, aí eu falei para ele, doutor, eu preciso de uma assinatura aqui, assim, assado e tal. Ele não questionou, ele não perguntou, ele não falou nada. Ele falou, onde é que eu assino? Eu falei, aqui, ó. Aí ele, então, aí eu levei no cartório, aí fizeram a certidão de nascimento dele, depois de não sei quantos anos. Aí ele tinha o cabelo assim, tudo meio todo e tal. Aí eu levei ele no barbeiro, fiz ele cortar o cabelo, tadinho. Tirei fotografia dele, levei ele no Ministério do Trabalho, tirou uma carteira de trabalho com foto. Então ele teve um documento, pela primeira vez na vida dele, ele teve um documento com foto, né? Aí ele conseguiu, levei ele no INSS, a assistente social deu entrada lá para ele, não sabia escrever nem ler. Então ele fez tudo com o polegar. Aí ele fez o requerimento e tal. No mês seguinte ele começou a receber um salário mínimo do LOAS, né? E ele queria me dar. O dia que eu fui lá saber como está tudo certo, ele falou, não, eu vou te dar o primeiro salário que eu receber, eu vou te dar. Eu falei, você vai dar para mim? Para quê que você vai dar para mim? Arruma a tua casa, manda ligar a água, entendeu? Gasta com você. Eu falei, agora você foge de amizade, de gente que vai ficar em boteco tomando cerveja com você, que agora você tem dinheiro, né? Ele deu risada. Então, essas histórias é que mexem com a gente, né? Que deixam a gente... E a gente vai fazendo isso assim, espontaneamente. A hora que você vê, você já fez, né? Então foi uma história que me marcou bastante, né? Essa história do seu Geraldo. Ele tinha 3 nomes. Era Geraldo, José, Antônio, José... Ele não tinha um sobrenome. Ele tinha 3 nomes. Geraldo, Antônio, José, eu acho que era o nome dele. Pela minha vivência, né? Pela idade que eu tenho já, né? Por todas as experiências que eu tive, contato com pessoas, né? Eu acho que o que falta hoje é as pessoas terem mais comprometimento mesmo, né? Principalmente os jovens, né? Os jovens hoje estão muito desarvorados, né? Eles estão
A modernidade é boa? Né? Você ter celular, você ter internet é ótimo, mas isso não pode ser a função vital, né? Tem outras coisas, o mundo gira, o mundo tá aí fora para ele ver, ele não pode ficar preso, né? Só na telinha do celular, do computador, né? Porque isso gera uma realidade falsa, né? Então eu vejo assim, eu acho que as pessoas têm que começar a enxergar a verdadeira realidade, né, que gira em torno dela. Não só os jovens, todo mundo, né? As pessoas têm que sair um pouco dessa caixinha, né, de fantasia, né, que muitas coisas que a internet nos oferece é muita fantasia, né? Essas redes sociais hoje são muito... a minha filha que fala, né, que são muito tóxicas, né? E realmente as redes sociais se tornaram muito tóxicas, né? Eu tenho Twitter, tenho tudo porque eu gosto, eu sou jornalista, né? Então eu gosto de ver, eu sigo jornais lá de fora. Mas assim, a gente vê que as pessoas são muito agressivas, né? Elas querem impor uma ideia que está naquilo. Se você não pensar igual, você entendeu? Eles te excluem, né? Então, deixar um pouco isso e tentar viver a realidade, né? E ler mais, né? Eu acho que é importante que as pessoas leem, né? Precisa ler livros, né? Precisa se informar, né? A pior coisa que tem é você querer dar palpite de algo que você não domina, não é? Eu acho que tem muito isso, as pessoas não estudam, não têm conhecimento profundo sobre determinado assunto, mas querem dar palpites, né? Então eu acho que você precisa ter o mínimo de conhecimento, né, para você poder viver bem, né, e estar bem com você mesmo, né? Eu, graças a Deus, eu estou bem comigo.